Fala pessoal, eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender a como adequar o seu treino para o estado físico do seu cliente, possibilitando resultados muito mais rápidos e com muita segurança. Pessoal, então agora é hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e ir direto ao campo de batalha para que a gente aplique todos esses conceitos que a gente aprendeu em termos de nivelamento de cliente. E agora a gente vai falar dos principais parâmetros das três principais valências, desde o aluno iniciante ao aluno avançado. Pessoal, e agora chegou a hora que alguns personagens adoram e que outros nem tanto. Por quê? Porque são as recomendações dos parâmetros para clientes avançados no treinamento de força. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a brincadeira de fato começa com um cliente avançado. E por que muita gente gosta? Porque aquele personal raiz que está acostumado a passar treino para aqueles clientes mais avançados, ele utiliza estratégias de treino muito intensas. Por quê? Ele treina desse jeito, então ele gosta de sentir um método mais intenso, ele sabe fazer determinados exercícios na mesma sequência, para um grupamento específico, tem um sentido diferente durante o treino, e é isso que realmente afasta alguns personagens da prescrição para os clientes avançados. Por quê? Não só não tem ideia dos parâmetros que direcionam o treino para um cliente avançado, como não estão acostumados a treinar de maneira avançada também. E já aconteceu o caso de uma cliente procurar uma determinada colega de trabalho onde eu dou minhas aulas e a personal me passar essa cliente porque não estava segura de montar um treino avançado para uma cliente que era avançada. Então ela falou: Jorge, eu não tenho muito noção assim de treino, enfim, eu acho que eu posso até destreinar essa cliente, então eu prefiro que você, se você tiver horário, você atenda. E eu atendi. E ela gostou muito do resultado. Então você pode estar perdendo uma oportunidade, então não só porque você não entende esses parâmetros de treino, como você também não os executa com você mesmo. E outro ponto que a gente tem que entender na hora de classificar um cliente como avançado, aquele cliente que está vindo para você pela primeira vez, cuidado com os falsos avançados, como eu falei antes. Indivíduos com físico muitas vezes mais desenvolvido e em muitos casos até de maneira genética podem confundir um pouco a cabeça do personal. Então o ideal é que para um falso avançado você inicialmente subestime o treino dele. E caso você perceba que você poderia ter apertado um pouquinho mais, é só você fazer um ajuste no meio do percurso, isso não é problema algum. Muito melhor do que acabar passando um treino inadequado e o cara possa vir a se lesionar ou se desestimular pela intensidade e tamanho que ele não estava acostumado a fazer antes. E no avançado a gente divide em 4 subgrupos. Avançado 1, 2, 3, 4. Porque tem geralmente um a mais do que o iniciante e o intermediário. Porque no iniciante você consegue trabalhar o cara de 6 meses a 1 ano. No intermediário, de 1 ano a 2 anos. Praticando, obviamente, ele vindo do iniciante. Agora, o avançado, o céu é o limite. Então não tem muito tempo para você dizer que esse cara é o avançado máximo, se você ainda não experimentou de tudo com ele. Então é necessário que você continue a progressão, e nesse caso o método progressão de treino dividiu em 4 subgrupos principais, mas não quer dizer que acabe no nível 4. Como eu falei, para o avançado o céu é o limite. E aí nesse ponto, ressaltando ainda a questão do cliente, é que ele realmente procura um profissional, um personal trainer, para que faça diferença nos resultados dele. Por quê? No iniciante, no intermediário, muitas vezes ele consegue ir até sozinho. Não é tão difícil frequentar a academia com treinos mais moderados. Em muitos casos o cara até contrata o personal mais pela companhia ou mais pelo compromisso. Agora, se o cara é avançado e ele procura um profissional para torná-lo mais avançado ainda, para dar um resultado que ele não teve ainda sozinho, realmente ele vai procurar um profissional diferenciado, um profissional preparado para levá-lo até onde ele consiga responder, só que obviamente com muita segurança e eficiência também. Então vamos lá. O critério de inclusão para o avançado 1 é alguém ativo com regularidade há mais de 6 meses. Jorge, só 6 meses? Sim. Dependendo da pessoa, ela pode evoluir muito rápido. E muitas vezes pode ser que aquele cliente está batendo na trave ali do intermediário para o avançado, então ele já está lá há 6 meses meio perdido e você é a solução para a vida dele. Então, com 6 meses contínuo, apresentando algumas características e experiências de clientes avançados, ele já pode entrar no avançado 1.
e com mais de 1 ano de treino e com interrupção entre 1 a 3 meses. Esse é um cara avançado 1. Frequência semanal para ele de 4 a 6 vezes na semana. É um cara que tem que treinar bem, normalmente o treino dele é mais dividido. Então é necessário que ele tenha uma frequência semanal maior do que o intermediário, por exemplo. Diferente do intermediário, além do treino A e B, a gente já começa a empregar aqui o treino A, B e C, clássico, para alunos avançados, possibilitando mais grupamentos e maior tempo de recuperação entre séries, possibilitando maior ênfase em grupamentos específicos, possibilitando maior quantidade de exercícios por grupamento e maior tempo de descanso entre os treinos. Os dias de treino, a gente tem que alternar esses treinos no mínimo entre 48 horas para que você consiga repeti-los sem causar prejuízo à recuperação muscular. Os sistemas de treino, além do alternado por grupamento, localizado por articulação, localizado por grupamento, volta aqui o alternado por segmento. Como assim, Jorge? Alternado por segmento, não um sistema para cliente iniciante? Também. Porém, se o cara vai treinar potência ou força com mais carga, você alternar as regiões vão reduzir o impacto da fadiga localizada. Então ele pode fazer um agachamento bem pesado e ao invés de ir para um leg press, ele pode ir para um supino. Enquanto ele vai lá, mantém as cargas altas, seja para força, seja para potência, para uma região, ele está descansando a outra. Então a tendência é quando ele voltar, uma vez que para um cara que quer resultado de força, ele precisa manter a carga do treino alta. Para hipertrofia nem tanto, ele pode até terminar com uma carga menor, porque o efeito metabólico pode potencializar a hipertrofia. Agora, para quem quer força, o alternado por segmento é uma excelente opção. Então ele faz parte agora do avançado novamente. Quantidade de exercícios de 8 a 10. Por quê? Agora ele tem uma divisão maior, ele pode fazer um ABC, consequentemente, ele pode dividir melhor esses exercícios, sem que o treino dele, apesar de avançado, seja muito longo. Tipo de exercício, agora ele vai dar ênfase em pesos livres. E a máquina, dependendo, vai ser um pouco mais complementar. A prioridade dos exercícios vai ser aumentar a ênfase em músculos isolados e em exercícios específicos, diferentes dos outros, que a gente começava mais pelos biarticulares. Você pode enfatizar agora o que você precisa, sem se preocupar se é um exercício mais complexo ou não, como por exemplo aqueles de padrão motor. Quantidade de articulações multiarticulares e uniarticulares, de acordo com a prioridade, mais uma vez, e a especificidade do exercício. Foco de atenção externo, quando a gente quer intensificar o movimento, e agora, mais do que nunca, o interno, porque um avançado ele tem que aprender a contrair o músculo alvo dele, especialmente se o objetivo for estético. Então, o interno agora ele é direto também, não é só um introdutório. A ordem de exercício também é por prioridade de músculo ou no exercício alvo. Você vai fazer primeiro o que você precisa mais, se é um músculo X ou um exercício Y. Os métodos fazem parte certamente desse seleto grupo de clientes avançados. Então você vai usar métodos introdutórios, intermediários e avançados. Aqui o bicho pega. Inclusive, você pode combinar métodos em um exercício só. Você, por exemplo, pode fazer um método iniciante, que é um biset, dos exercícios seguidos, e no seguido você ainda faz um drop. Isso para o mesmo exercício, por exemplo. Então, além dos métodos iniciantes, intermediários e avançados, você também pode combiná-los, deixando o treino do cara punk. Número de séries de 3 a 4 séries, aqui já entram 4 séries também, para você poder aumentar o volume de treino. Quanto mais treinado, mais exercício aquele indivíduo precisa. Faixa de repetição de 6 a 15, aumentando não só a intensidade, como a fadiga. Sobrecarga, é claro, uma sobrecarga forte.
aumentando a quilagem dos exercícios, especialmente dos exercícios que facilitem um grande levantamento de peso, como os agachamentos, os legs, os supinos, as puxadas, as remadas. Então pode tacar a carga no cara que ele aguenta. Falha concêntrica, sim. Falha total em exercícios mais seguros e próxima falha em momentos que você veja que pode colocar o cara em risco. Sim. Ninguém quer falhar no agachamento a fundo, com barra livre. Então você pode chegar bem próximo da falha que o cara chega. Agora no leg horizontal ele já consegue. É muito mais fácil. Velocidade, a gente continua com a moderada. 1010, 1020. A lenta, segurando a fase concêntrica, 2020, e intensificando a excêntrica, 1030. E agora a gente também entra na velocidade rápida, especialmente nos treinos de potência e fadiga, onde a concêntrica vai durar aproximadamente meio segundo, com excêntrica de 1 segundo, ou a concêntrica de meio segundo, com excêntrica de 2 segundos. Então agora a gente já tem velocidade mais rápida. Amplitude é o de sempre, você já deve estar até cansado de ouvir, arco de movimento livre de dor e específico por exercício. Intervalo entre as séries, 30 segundos para treinos com fadiga, a 2 minutos para treinos com carga. Então, potencializando a fadiga e potencializando as cargas. Importante. Você tem uma faixa maior de intervalo. Intervalo entre exercícios, de 1 a 2 minutos normalmente. Isso aqui não muda agora não. E a duração por sessão, já que agora você vai fracionar mais o treino dele, e ele já é mais treinado. Quem é treinado é menos treinável. Às vezes, dependendo do indivíduo, com 6 sessões, ele já vai estar mais do que adaptado. E esse é o avançado 1. Pulando agora para o avançado 2, tem que ser um cara ativo com mais de 6 meses. Ah, e se ele ficou parado? Se ele ficou parado, ele volta para o avançado 1. Tá? Então ele tem que estar mais de 6 meses ativo. Frequência semanal também, de 4 a 6 vezes na semana, lembra? Cara, avançado 1, avançado 2, uma coisa ou outra vai mudar, mas a essência mesmo. São subgrupos muito próximos ainda. Divisão do treino, também parcelado A e B e parcelado A, B e C. Agora, um intervalo de recuperação em relação aos dias do treino, como a gente pode colocar mais exercícios, o intervalo ideal é entre 48 e 72 horas, dependendo do treino e da intensidade do treino. Por exemplo, vai ter grupamento que você vai fazer na segunda-feira bem pesado, com muita carga ou com muito volume, 4, 5 exercícios. E lá para quinta-feira você ainda pode estar com um ligeiro desconforto de dor muscular tardia. O mais importante é que se esse desconforto ele for decrescente, a ponto de essa dor estar menor do que na terça e na quarta, você já pode treinar. Agora, se ele continuar, o ideal é que você até segure um pouquinho o treino, então um treino com uma intensidade menor. Então, 72 horas pode ser importante para esse subgrupo, do avançado 2. Sistema de treino iguais ao do avançado 1, alternado por grupamento, localizado por articulação, localizado por grupamento, e também o alternado por segmento, igual. Quantidade de exercício de 8 a 10 exercícios, ótimo. Novamente funciona super bem. Tipos de exercício, peso livre também é o mais importante. O cara avançar. As máquinas, às vezes, ele fica até limitado, nem tem tanta carga para ele botar em máquina. Então, o peso livre é legal por conta disso. Prioridade. Aumentar a ênfase em músculos específicos e movimentos, né? Exercícios específicos. Vai dar prioridade do sujeito que você esteja treinando. Às vezes, para alguém, a prioridade vai ser o anterior de coxa em agachamento, para outro vai ser um levantamento terra. Dependendo do déficit que a pessoa tenha muscular ou do exercício, do esporte que ele faça, se for um cara que objetivo de performance, enfim. Quantidade de articulação, multi e uni também, dependendo do exercício. Foco de atenção, intensificar o interno novamente, trabalhar a contração muscular. Mas o externo também acontece por conta do movimento. Ordem de exercício, prioridade muscular ou prioridade de exercício. Isso não vai mudar, daqui para frente isso não vai mudar. Métodos de treino também sim, introdutórios, intermediários, avançados e combinação desses três.
no mesmo exercício, talvez, ou numa sequência. Número de séries mantemos de 3 a 4, com foco no aumento do volume de treino. Faixa de repetição também de 6 a 15, similar ao avançado 1. Sobrecarga forte, aumentando a quilagem dos exercícios. Falha concêntrica sim, próxima, em exercícios que você considere mais difíceis e até a falha onde você acha que consiga levar o cara até o máximo. Certeza. Velocidade, novamente, moderada, lenta e rápida. Depende da especificidade do treino dele ou do exercício. Amplitude, igual. Livre de dor ou específico. Intervalo entre as séries, 30 segundos a 2 minutos, mesma coisa. Entre exercícios, idem. E a duração também é de 6 a 8 treinos por programa, por treino específico. Já é o suficiente para o cara se adaptar. E esse foi o avançado 2. Falando agora do avançado 3, já é um cara mais casca grossa. Já é um cara com bastante experiência de treino. Não só em carga. É aquele cara que às vezes a academia para ver ele fazendo um leg press, fazendo um supino, fazendo uma remada, não tem um supino com halteres. É um casca grossa da academia, tanto ele quanto ela. E é um shape também bem avançado, em termos de desenvolvimento muscular. Então, ele tem que ter 1 ano de treino ininterrupto. Ele já tem que estar treinando há mais de 1 ano direto e progredindo o treino dele. Frequência semanal também de 4 a 6 vezes, total sentido, mais exercícios. Divisão de treino, aqui entra, além do A e B, o ABC. Aqui o cara já é mais sinistro, ele já consegue botar ainda mais exercícios por grupamento ou exercícios específicos. Então, um ABCD funciona muito bem para o avançado 3. Intervalo entre as sessões, né, os dias de treino que ele vai fazer é entre 48 e 72 horas, idem, mesma coisa. Sistemas de treino, igual, o cara pode dividir da maneira que ele achar melhor. Mais uma vez, alternado por grupamento, localizado por articulação, localizado por grupamento e alternado por segmento. Ele pode fazer os 4 sistemas. Ele é avançado, ele pode testar de tudo. Quantidade de exercícios, aqui a gente coloca 2 exercícios a mais na conta dele. Ele pode fazer até 12 exercícios. Especialmente aquele cara que for fazer o treino A e B. Pô, um cara avançado, é treinadaço, mas ele tem uma semana um pouco atribulada, ele não consegue ir tantas vezes na academia. 4 vezes é legal para ele. Então, pode ser que nesse caso, um treino A e B funcione. Você só vai ter que falar para ele, cara, você vai ter que ficar mais tempo treinando, talvez 1h20, 1h30, e a gente vai fazer alguns exercícios além. Você vai ter que pegar esse exercício e dividir em apenas 2 programas. Mas ele aguenta, pode ficar tranquilo. Ele está preparado para suportar isso. Mais uma vez, ênfase em pesos livres, prioridade dos exercícios, músculos isolados e exercício específico. Vai anotando aí, que eu estou tendo que abreviar. Sei que você está anotando, fica mais fácil depois. Anota a palavra toda que eu estou falando, anota só a sigla, senão você pode se esquecer em breve quando você for reler. Então anota o que eu estou falando. Músculos isolados e exercícios específicos. Prioridade dos exercícios do treino dele. Quantidade de articulações, multi e uni, de acordo com a prioridade daquele cara. Foco de atenção, mais uma vez, foco externo para movimento, agachamento, terra, leg. E o foco interno, às vezes, um crucifixo na máquina, uma cadeira extensora, ou então está em peso livre mesmo, desde que o cara sinta a ativação muscular específica do exercício e não só empurrar o peso para cima. Ordem de exercício, evidentemente, por prioridade de grupo ou de exercício. Métodos e sistemas, a mesma coisa. Introdutórios e intermediários avançados e combinação desses métodos. Show! Número de séries, mantendo as 3 a 4 séries, aumentando o volume. Repetições, agora a gente vai fazer de 4 a 15. O cara é mais treinado, ele já pode trabalhar exercícios com mais carga. Ele já sabe a técnica. É mais seguro um cara avançado nível 3 fazer exercícios com 4 repetições, potencializando mais carga. Ele entende, ele sabe se vai dar ruim ou não. Inclusive, você como personal dele também sabe. Sobrecarga máxima sempre, em cada exercício. Falha concêntrica, sim.
E próxima falha em alguns exercícios menos seguros. Próxima a falha. Velocidade, mantendo contrações moderadas, lentas e rápidas, dependendo do objetivo dele. Amplitude, arco de movimento livre de dor e específica por exercício. Intervalo entre séries de 30 segundos a 3 minutos, uma vez que agora ele já trabalha com repetições mais baixas. Maior carga, maior tempo de descanso. Intensidade, intervalo entre exercícios de 1 a 2 minutos também, mais ou menos. E a duração também de 6 a 8 sessões para você progredir o treino dele. Esse é o avançado 3. E para finalizar, do iniciante ao avançado, vamos ao avançado 4. Antes que você me pergunte, Jorge, acaba no avançado 4? Não. Existem os super clientes, que são praticamente atletas recreacionais. O cara é tão casca grossa que ele só não é atleta porque ele trabalha com outra coisa. Porque ele poderia disputar, poderia ser um atleta amador de bodybuilding, poderia ser um atleta amador de ciclismo, de crossfit, ou de luta, enfim, é um jiu-jiteiro. O avançado 4 não é o limite, mas esse conteúdo é muito extenso, mas a gente vai segurar no avançado 4. Por quê? Esse tipo de cliente, além do avançado 4, é mais raro de ter na mão do personal. O avançado 4 ainda é muito comum, a gente pega muita gente com esses critérios. Então vamos começar. Critério de inclusão, mais de 2 anos de treino, sem parar. Esse cara é casca grossa. Ele já treina 2 anos no mínimo, ou até mais. Então ele vem numa continuidade importante aí, a ponto dele evoluir todos esses parâmetros, estar super bem em todos eles. Frequência semanal, de 4 a 6 vezes na semana. Jorge, ninguém nunca treina 7? E eu não recomendo. Pelo menos um diazinho de descanso. Não só para o corpo, mas para a cabeça também, para lazer. Eu acho que não faz muito bem, não. E se eu treinar 6 vezes na semana de força, pedalar 5 vezes e no dia que eu tiver off eu resolver fazer um yoga, um alongamento? Pode ser também, não tem tanto problema. Mas eu, quando fui atleta de bodybuilding, tirava pelo menos um dia na semana para não fazer nada. Depois eu conto essa história aí do bodybuilding. Mas é importante você ter um dia off, totalmente off. Divisão de treino, além desses 3, AB, ABC, ABCD, aqui a brincadeira ainda tem o A, B, C, D, E e o A, B, C, D, E, F. Perceba que eu parei no F, eu não fui o FG, justamente para ele ter aquele diazinho de intervalo. Então, o que isso significa, Jorge? Porque um ABCD, um ABCDE, mais exercícios por grupamento, necessitando maior intervalo de recuperação, que nesse caso são no mínimo 48 horas, talvez para um treino A e B, ABC, até 96 horas. Cara, se o cara fizer lá uma sequência de 5, 6 de peito, de costas ou de coxa num treino, às vezes 96 horas é o tempo ideal para ele se recuperar. Quase aí 4, 5 dias de recuperação, para você ver. É um cara extremamente avançado. Sistema de treino, novamente, alternado por grupamento, localizado por grupamento, esse aqui é muito comum, tá? É um dos mais comuns. Localizado por articulação, se você assim preferir, e alternado por segmento, para clientes que treinam força e potência. Quantidade de exercícios, ainda de 8 a 12. Legal? Tipo de exercício, prioritariamente os pesos livres. E a gente finaliza com as nossas queridas máquinas. E com métodos de fadiga. Isso daí a gente vai entender no próximo vídeo. Por enquanto, entenda isso. Começa com carga alta e peso livre, muitos grupos trabalhando por um exercício específico mais complexo, e finaliza com as máquinas, colocando bastante fadiga. É um cara avançado, ele consegue suportar a fadiga durante o treino todo. Prioridade dos exercícios, você pode aumentar a ênfase em músculos isolados e em exercícios específicos. Fica a seu critério. A prioridade vai ser o que o seu cliente precisa. Quantidade de articulações, monoarticulares e uniarticulares, dependendo da especificidade do treino dele. Foco de atenção, mais uma vez, foco externo, movimento, e foco interno, músculo. Aprender a contrair um músculo-alvo, aprender a fazer o movimento de maneira correta. Ordem de execução, mais uma vez, prioridade pelo grupamento que você precisa ou pelo exercício que você quer desenvolver, evoluir. Métodos, todos introdutórios,
intermediários avançados e combinação deles. Faz tudo, mistura tudo, o cara aguenta. Número de séries, de 3 a 4 séries, mas, cara, puxando aqui para 4 séries, especialmente nos grupamentos ou nos exercícios que ele precise evoluir. Faixa de repetição, aqui a gente tem uma considerável mudança, vai de 1 a 20 repetições, cara, muita carga, 1 RM. É para aquele cliente, às vezes um atleta que tem que trabalhar com uma repetição máxima. E 20 repetições para aquele que precisa trabalhar com fadiga, dependendo em esportes de resistência muscular localizada ou estética extrema, onde o cara tem que chegar à fadiga em métodos, não às vezes que ele vai fazer 20 repetições seguidas, mas ele pode fazer um strip set de 10 repetições, tira uma plaquinha, ele faz mais 6, tira uma plaquinha, ele faz mais 4. Por exemplo, ele pode somar 20 repetições. Sobrecarga máxima, sempre, para cada exercício. Falha concêntrica. Sempre, em alguns exercícios mais seguros e próximo à falha em outros. Velocidade, ao mesmo tempo, moderada. 1-0, 1-0, 1-0, 2-0. Lenta. 2-0, 2-0. E 1-0, 3-0. Para quem não sabe, mais uma vez, 2 concêntrica, 0, porque não precisa segurar em cima. 2 excêntrica e 0 também não precisa segurar embaixo. Por exemplo, se fosse um pico de contração, eu faria 2, 2, porque eu subo em 2 e seguro 2 em cima. Se for um ponto 0, eu faria 1, 0, 3, 3. Eu subo em 1, não seguro em cima, desço em 3 e seguro 3 embaixo. Depois a gente vai falar quando a gente for falar em métodos. E rápida. Para potência, meio, 0, 1, 0 e meio, dependendo, 0, 2 de excêntrica e 0. Amplitude, arco de movimento, livre de dor. Isso é um mantra. E específica do exercício que você queira que o cara faça. Às vezes você quer uma amplitude completa, às vezes você não precisa disso. Intervalo entre as séries vai variar agora de 10 segundos para alunos para resistência muscular localizada ou fadiga extrema e 5 minutos quando você trabalhar aqui 1, 2 repetições, 3 repetições. Vai precisar de mais tempo para se recuperar. Pouca repetição, muita carga. Intervalo entre exercícios, como aumentou bastante a intensidade agora, de 1 a 3 minutos. Também para não ficar aquele treino arrastado. Às vezes até para ele desmontar a carga que ele está usando num exercício, num aparelho, ele vai demorar mais tempo. Mas o personal está aí para isso. E o personal ajuda ele a tirar, com certeza. Coloca o peso e tira. O aluno tem que focar na contração, tem que focar no exercício, não tem que se preocupar em ficar tirando peso. Óbvio que ele pode te ajudar, se ele quiser também, mas eu não gosto. Eu monto e desmonto os aparelhos dos meus clientes, até daqueles que treinam bem pesado. E a duração de 6 a 8 sessões. Por que 6, Jorge? Porque eles se adaptam muito rápido. Esses são mega treinados. 8 também. Ah, posso passar de 8? Normalmente não, o 8 já é um limite para ele repetir. Você vai perceber que as cargas já vão ficar mais estabilizadas, ele já vai estar com vontade de trocar. Pô, cara, não aguento mais começar por esse aqui, vamos variar. O cara que é treinado, ele gosta de variar os exercícios. Então, pessoal, esse é o avançado 4. E esse aqui é o resumão do quadro dos avançados. 1, 2, 3 e 4. Eu espero que você tenha entendido. E esse conteúdo foi bastante denso, mas fundamental para que você entendesse como classificar o seu cliente em níveis de treinamento, desde o iniciante, intermediário ao avançado, inclusive entendendo que existem subgrupos, subdivisões dentro dessas divisões. Ninguém é só iniciante, ponto. O cara às vezes é um iniciante introdutório, iniciante 2, intermediário, e o iniciante 3 já na transição para o intermediário, que é o intermediário 1, enfim. As pessoas precisam de progressões um pouco mais refinadas. E você, personal, é o cara que vai decidir em que nível ele se encontra e para onde ele vai, de acordo com o rendimento e com a experiência que ele tem. Então, somente dessa maneira, enquadrando o seu aluno no nível que ele se encontra, progredindo e variando todos esses parâmetros de força, ele vai ter os melhores resultados, tanto para desenvolvimento motor, aumento de força, aumento de massa muscular, emagrecimento, aumento de performance, de potência, correr mais rápido, enfim. Ele vai potencializar esse resultado dele e de maneira segura, sendo protegido de possíveis lesões que possam acontecer no meio tempo. Jorge, nunca vai ter lesão?
nunca é meio difícil de falar, até porque você, no avançado, você está tentando levar o cara à exaustão. Só que essa lesão não pode ser proveniente de uma má preparação, de uma rotina de treino para ele. E se ela aparecer, que você consiga conduzi-la de maneira que esse cliente não pare de treinar e que ele prontamente se recupere a ponto de continuar o trabalho de progressão com você.